Oi, oi, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje teremos uma videoaula de português. Iremos corrigir das páginas 24 até 37, ok? E a noção nova, 38 até 49. Vamos lá? Vamos corrigir. Em que tempo estão os verbos destacados abaixo? Estão ficando, existe, estimularam-se, é presente. Levou, passado, tá? Passado já aconteceu, presente está acontecendo agora, na nossa rotina. No quadro a seguir, agrupe os verbos analisados nas questões anteriores, de acordo com o que cada um expressa. Verdade e fato. Tinha que ter os verbos acompanhava, determinou, existe, funcionam, tem, aproveita, começou, possibilitou, levou, estimularam-se. Possibilidade e desejo, podem e existissem. Ordem pedido, atire e deixe. A ordem aqui, por exemplo, não tem que estar igual a minha, acompanhava, determinou, você pode colocar em outra ordem, tá? Aí vem os tempos verbais que a tia já explicou. 4. Complete as sentenças com a forma adequada. Nenhuma menininha faz um bolo. Uma menininha faz um bolo. 20 menininhas fazem um bolo. Nenhum meninão faz um bolo. Um meninão faz um bolo. 2 meninões fazem um bolo. 20 meninões fazem um bolo. A gente tem que ver singular e plural. Então, o verbo acompanha, né, o sentido da frase, se é singular ou plural. Completar também, só que a gente tem que olhar aqui, ó, se é ontem, hoje, amanhã, agora. Nenhuma menininha fez um bolo ontem. Uma menininha fará um bolo amanhã. 20 menininhas fizeram um bolo ontem. Nenhum meninão fará um bolo amanhã. Um meninão faz um bolo agora. 2 meninões fizeram um bolo ontem. 20 meninões farão um bolo amanhã. Então, aqui você tinha que concordar a frase, singular ou plural, e ainda com o tempo, né? Ontem, amanhã, agora. Passando para outra folha, passamos a redação. Vem as atividades finais. Qual é o tema abordado no artigo? É o primeiro parêntese. A importância de reservar um pouco de dinheiro do que se ganha. Número 2 é pessoal. 3. Qual é a tese defendida nesse artigo? Defende-se a tese que devemos juntos fazer do Brasil um país poupador. Que palavra avaliativa foi usada já no título do artigo, antecipando a opinião que seria defendida? A palavra importância. Cite pelo menos um argumento utilizado para sustentar a tese. Ele usa a história de 2 amigas, Mariana e Patrícia, como exemplo ou dados relacionados ao estudo divulgado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros da Capital e de Capital, tá? Qual é a grande diferença entre as amigas de acordo com o contexto? Enquanto Mariana gastava todo o dinheiro que recebia, Patrícia conseguia separar um pouco antes de fazer qualquer gasto. Quer dizer, Patrícia ela guardava um dinheirinho, que é o certo. 7. Como o artigo termina, ou seja, que informação é acrescentada ao texto? No final do artigo, retoma-se a história das amigas para contar o que aconteceu com cada uma delas. Esse modo de conclusão do texto pode ser considerado uma estratégia argumentativa? Sim. Por quê? Retoma-se a história da Patrícia para provar ao leitor as vantagens de pouparmos parte de tudo que ganhamos. Então é importante, nem que seja um pouquinho, que você comece a trabalhar, você guardar um pouquinho. Complete as palavras com S, C ou C cedilha. Consagrado, S. Celulite, C. Sombra, S. Sopado, sopapo, S. Cansaço, S. Cadarço, C cedilha. Educação, C cedilha. Caçador, C cedilha. Savana, S. Açucarado, C cedilha. Santuário, S. Caçamba, C cedilha. Espaço, C cedilha. Conseguir, S.
súmula, S, socador, S, sugar, S, Suzana, S maiúsculo, atenção, C cedilha, paciência, C, silenciar, C. 10. Leia as palavras e indique se estão escritas corretamente ou não. Corrija a grafia das que estiverem erradas. Se necessário, consulte o dicionário. Incenso, está escrito corretamente. Espécie está escrito errado, é com C. Então, você tem que escrever aqui a palavra correta. Oceano é com C. Pincel está escrito correto. Diversidade é com S. Célula é com C. Morcego está escrito corretamente. Racismo é com C. Fácil é com C. Perceber é com C. Assinale a alternativa que todas as palavras estão escritas corretamente. É o último parêntese, tá? Decifre as adivinhas e descubra palavras com C ou C cedilha. Qual é o mar que não é deste mundo? O marciano. Você tem que escrever corretamente. O que enche uma casa, mas não enche uma mão? A fumaça, com C cedilha. O que mais pesa no mundo? A balança, com C cedilha. Vem uma leitura. Aí, número 13 é uma resposta pessoal. 14. Escreva os verbos do título do texto e indique o tempo e o modo. Verbo é reluz e é. Tempo presente, modo indicativo. Qual é o tempo verbal predominante na narrativa? Por quê? Destaque no texto 2 trechos com exemplos, circulando os verbos. O tempo é o passado, porque o narrador do texto conta uma história que já aconteceu. E você pode destacar 2 trechos para provar isso. Ó. Ontem recebi a visita de um amigo. Tem vários. Ó, aqui, deixa eu ver. Eu prontamente disse que não pegaria, que ele ia tomar as mesmas canecas que tomamos todos os dias. Você tem que copiar aqui 2 trechos, tá? E circular os verbos desses 2 trechos que você escolheu. Relembrando, texto em que o autor defende uma tese por meio de argumentos com o objetivo de convencer seu leitor sobre suas ideias, se chama texto de opinião. Ideia ou posição a ser discutida ou defendida por alguém é uma tese. Informações ou provas para validar ou negar um acontecimento são os argumentos. Letra que usamos antes de A, O e U depois de consoante, S. Letra que usamos antes de E e I depois de consoante, C. Letra que só podemos usar antes de A, O, U, C cedilha. Tempo verbal que representa algo que já aconteceu, pretérito ou passado. Tempo verbal que expressa algo que acontece no momento da fala, presente. Tempo verbal que expressa algo que ainda vai acontecer, futuro. Eu aprendi A, vocês irão marcar o que vocês aprenderam no capítulo. Agora nós iremos para a noção nova de hoje, que é o capítulo 8, debates e textos de opinião, a argumentação em primeiro plano. O que você já aprendeu sobre como emitir e defender sua opinião de forma adequada? Vocês já aprenderam isso lá no capítulo 7. Para você defender a sua opinião, você não precisa brigar, precisa conversar. E você precisa defender sua tese com argumentos, né? A tia já ensinou para vocês. Frases que algumas pessoas tenham dito, pessoas conhecidas, fatos que já aconteceram, exemplos, você pode colocar no seu texto de opinião para você validar mais essa sua opinião. É possível emitir uma opinião de forma amigável? E aí? Sim, claro, ninguém precisa brigar por isso. O que aprendeu sobre argumentação? Argumentar, falar, procurar exemplos, procurar fatos, frases que as pessoas tenham dito, texto, pequeno texto, tá? Aí nós temos, nesse capítulo você vai ler e interpretar textos de opinião, compreender as principais características desse gênero, perceber que algumas palavras de significado desconhecido pode ter seu significado aprendido pelo contexto, enquanto outras precisam ser buscadas no dicionário, descobrir que as palavras possuem um núcleo que mantém sua significação básica, radical, e produzir um texto de opinião.
Aí nós temos aqui a produção de texto, a redação, artigo de opinião. Até o final deste capítulo, você e seus colegas produzirão um texto de opinião para compor uma coletânea destinada aos alunos do quarto ano, sobre o tema tratado no capítulo ou outro a ser escolhido pelo grupo. Para começar, escreva em seu caderno com um colega um texto de opinião sobre o uso de uniformes na escola. Vocês são favoráveis ou contrários ao uso do uniforme? E por quê? Você pode fazer esse artigo de opinião sozinho, ou você pode fazer com um amigo seu. Já falei para vocês que nós temos o WhatsApp para a gente poder manter essa comunicação. Vocês podem manter essa comunicação e podem fazer juntos, né, com um outro colega, escrever aí e no final colocar o seu nome do colega. Antes de escreverem o texto, faça abaixo um roteiro de como a organização cada um dos... Abaixo um roteiro de como organizarão cada um dos parágrafos e do que escreverão em cada um deles. Durante a escrita, fique atentos ao uso de palavras que evitem repetições desnecessárias e utilize a norma urbana culta. Então, evitar repetir frases e usar as palavras corretamente. Eu já ensinei isso para vocês, eu ditei para vocês, né? Vocês escreveram no caderno como é que é um artigo de opinião. 3 parágrafos, pode ter mais do que 3, mas tem que ter o da introdução, é o que você vai falar sobre o tema. Aqui o tema é o uso de uniforme escolar, tá? Você vai fazer a introdução, o desenvolvimento pode ter 2 parágrafos, tá? 2 ou 3, e a conclusão, que é o último, tá? Vocês vão organizar aqui, vocês vão escrever introdução. O que vocês vão falar na introdução? Vocês vão botar, vocês vão pensar o que vocês vão falar. O uso do uniforme, como é esse uniforme. Vocês vão colocando aqui frases pequenas que vocês usarão na introdução. No desenvolvimento, eu vou fazer um parágrafo, 2 no desenvolvimento. O que eu vou escrever? Aqui é só o roteiro. E por último, a conclusão, tá? Você pode até procurar. Será que essa história do uso do uniforme veio do nada? Você pode procurar, você pode botar na sua introdução. A história do uso do uniforme, será que apareceu do nada? Você pode jogar no Google, procurar a história, tá? Mas aqui é só o roteiro. E o seu artigo de opinião você vai escrever no caderno de português. Coloca a página, escreve artigo de opinião, o título e começa a escrever junto com o seu colega, tá? Aqui nós vamos ver uma leitura sobre o uso de uniforme escolar, tá? Vocês vão ler. Desculpa. Tem a interpretação. Aqui ele está relembrando, no artigo anterior você aprendeu que existem diversos tipos de argumentos, que os mais comuns são fatos, exemplos, citações de pessoas especializadas no assunto, dados históricos e numéricos, comparação, etc. Além dos argumentos, existem os contra-argumentos, que são opiniões diferentes da sua. Dizemos assim que um texto de opinião torna-se muito produtivo apresentar possíveis contra-argumentos. Agora a gente está aprendendo contra-argumentos. São aqueles argumentos que vêm contra a sua ideia, ao que você pensa, a sua opinião. Para reforçar o argumento é comum o uso de palavras como as conjunções, que também ajudam as pessoas em relação ao posicionamento que assumem. Exemplo, mas, porém, embora, contudo, no entanto, etc. Vocês vão fazer os exercícios que estão aparecendo, tá? Vem outra leitura e interpretação, um pouquinho de gramática. Aqui ele vem falando, relembrando a gente o estudo da ordem alfabética lá no dicionário, verbete, aí lê com atenção, ó, o verbete que está aqui, vela, aí aparece no dicionário a separação de sílaba e vem aparecendo os significados. Vela não é só aquela objeto de cera que a gente acende, não. Tem a ação de velar, ó, velada, veladura, vigília. 2, a pessoa que vela ou vigia alguém, né? A sentinela, ó, outro sentido. Peça cilíndrica de cera, aí já é o que eu falei. Então, a gente tem que, às vezes, ver o sinônimo que se adequa àquele contexto, a frase que eu quero. Se eu pedir para vocês colocarem o sinônimo de vela,
numa frase que eu criei, você vai ter que ter cuidado, porque pode ser no sentido de velar alguém, de vigiar alguém, né? Pode ser no sentido de vigília, de sentinela, ou no sentido da vela mesmo, de cera. Então a gente tem que ter esse cuidado. Aí continuando, aqui ele vem relembrando, ó, quando tem vários sentidos, qual o nome que eu dou? Polissemia, tá? Quando tem vários sentidos, por exemplo, ó, gato, vai ter 2 sentidos. Aquele menino é um gato, é bonito. Aquele gato comia ração, gato aqui já é um animal. Minha cabeça está doendo, minha cabeça. Ele é o cabeça do time, quer dizer, ele é o principal do time, né? Então, vem aqui mais os exercícios, 48, 49, tem aqui, ó, produção de texto. Agora, outra produção de texto. Agora que leram um texto sobre o mesmo tema, retomem o texto que vocês reproduziram no início deste capítulo para acrescentarem ou reformularem os seus argumentos. Se desejarem, utilize essas questões. Você já fez o seu artigo de opinião lá do início do capítulo. Agora ele está pedindo aqui nessa produção de texto, não é para você fazer outra, é para você retornar o que você escreveu e você ver se você quer escrever mais alguma coisa que você aprendeu, tá? Aí ele deixou aqui algumas questões, ó. Deixaram clara a sua opinião? Sua opinião está clara nesses artigos de opinião? Tem que estar clara. Desenvolver argumentos para sustentar a sua opinião, você desenvolveu? Colocou lá argumentos para sustentar a sua opinião? Se você não colocou, você tem que colocar. Então, você tem que retornar. Contestaram possíveis contra-argumentos? É uma ideia diferente da minha. Tem uma pessoa, por exemplo, se eu acho legal, correto, utilizar o uniforme escolar. Aí vai ter uma outra pessoa que vai dizer que não acha legal. Você colocou esse contra-argumento? Olha lá. Utilizem elementos coesivos, quer dizer, tem que ter coerência, coesão, utilizar a norma urbana culta, tá? Sem gírias, as palavras corretas. Então, aqui nessa produção do texto 49, é você só retornar o seu artigo de opinião que você fez no caderno e ver se você fez essas questõezinhas aqui, tá bom? Tá bom? Entenderam? É só isso que você vai fazer agora, tá? Façam com atenção, com calma. Fiquem com Deus.